Agora passaria a palavra ao Dr. Bruno Caldeira. O Bruno é psicólogo de formação, conheci-o numa casa de transição, como diretor de uma casa de transição da Santa Casa da Misericórdia. Foi mais uma feliz coincidência na preparação desta conferência, porque pertencia até há muito pouco tempo à direção do Fórum Europeu de Justiça Restaurativa, com sede na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Nunca digo bem Louvain, não sei se estou a dizer bem, não interessa. Louvain, pronto. E é também o presidente da Associação de Mediação de Conflitos, um homem com uma vasta experiência na mediação penal, contribuiu também para todo este processo e estamos muito ansiosos por ouvir a tua apresentação. Obrigado, Bruno. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, eu tinha uma apresentação preparada, mas desde ontem, ouvindo as pessoas que foram trazendo os seus contributos, achei que mais interessante do que trazer uma coisa standardizada era melhor falar de improviso. Digamos que ao fim de alguns anos, embora não pareça, porque me mantenho mais ou menos bem conservado, já percebi que no momento se conseguem dizer as coisas que são realmente importantes para aquilo que nós estamos a discutir, e isso é que me faz sentido, e é por isso que eu decidi fazer aqui um bocadinho um improviso, que será aberto e que será, por um lado, provocador e, por outro lado, radical. E vou começar já por este termo, pelo radical e pelo radicalismo. O Fórum Europeu de Justiça Restaurativa tem 15 anos, 16 anos, fez 15 anos no ano passado, e nós tivemos agora, em junho, a nossa conferência internacional, que temos de 2 em 2 anos. Aconteceu em Leiden, na Holanda, e no primeiro plenário que tivemos, o Anthony Pemberton é professor na Universidade de Tilburg e é o diretor da Intervict, que é uma instituição que trabalha com vítimas e que faz investigação nessa área. Fez-nos uma apresentação muito interessante sobre esta questão do radical. Nós, hoje em dia, quando falamos de radicalismo, remetemos imediatamente o nosso pensamento para tudo aquilo que acontece, o radicalismo islâmico, o terrorismo, mas radical não é isso. Ser radical é muito mais do que isso. E uma das coisas que ele traz à discussão e que me parece muito estimulante é o conceito de vitimologia radical. Ou seja, a importância de termos um novo pensamento sobre a vitimologia, sobre a criminologia e eu acrescento sobre a justiça restaurativa. E acho que é um bocadinho a linha de futuro para nós que trabalhamos nesta área, tem que passar muito por isso, por ser radical, por cortar aqui, ou pelo menos por cortar algumas edges, algumas pontas, arredondar um bocadinho aquilo que temos vindo a fazer ao longo dos anos. Isto porquê? Nós, nas diversas conferências e encontros que vamos tendo ao longo da vida, vamos ouvindo diversas instituições, algumas delas com uma larga representação internacional, europeia, seja como for, e o que é interessante é que ouvimos sempre muitas coisas repetidas, e isso, de alguma forma, faz-me pensar de uma maneira um bocadinho radical. Nós estaremos a praticar aquilo que pregamos, no sentido que estaremos efetivamente a conseguir comunicar entre nós. Há pouco, quando perguntei ao professor Jerry a questão da justiça, se a justiça restaurativa não devia fazer parte daquele esquema de ecologia humana, a ideia não é a justiça restaurativa enquanto conceito, enquanto filosofia, porque efetivamente concordo em absoluto que estamos a falar aí de uma abrangência enorme. Mas a ideia da cena da justiça restaurativa, o que é que se está a fazer na justiça restaurativa, como enquadrador de tudo aquilo que se vai fazer de novo. Isto quer dizer o quê? Estamos a ouvir falar agora da experiência do País Basco, da experiência com os etarras, com o grupo ETA. Curiosamente, nós em Leiden tivemos um workshop em que tivemos uma das pessoas que fez, um dos facilitadores das conferências, a falar sobre essa experiência, efetivamente. Portanto, seria interessante ver o vídeo, mas não é novidade para mim. Aliás, não é novidade para mim há já bastantes anos, porque ouvi a primeira vez falar desta experiência em Barcelona, no Centro de Estudos Judiciários em Barcelona, onde se trabalha muito justiça restaurativa, e efetivamente o que é interessante é como é que nós, quando nos vamos posicionando em posições diferentes, vamos descobrindo as mesmas coisas. Se calhar estamos a falhar em alguma coisa muito importante internamente, enquanto gente da justiça restaurativa. E isso, agora pegando um bocadinho naquilo que o Luís há pouco trouxe, da importância do observatório a nível nacional, mas também
percebermos que não estamos sozinhos, este caminho não é feito sozinho, porque em todo o mundo, sim, as nossas conferências internacionais têm cerca de 300 participantes, mais despacio, sim. Esse é um problema, é o entusiasmo. Vou-me resfriar. Outra hipótese é começar falando el castelhano ou talking English, a fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Mas então, o que dizia, e temos colhido experiências não só, curiosamente, da Europa, mas muito de outros países de fora da Europa. Temos tido representações do Brasil, inclusive de brasileiros que estão a estudar a realidade portuguesa, uma delas está aqui presente, 2 delas estão aqui presentes, de Singapura, da China, da África do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia. Portanto, este caminho está aberto. Falta perceber se nós conseguimos explorá-lo. E eu acho que o desafio para a justiça restaurativa é explorá-lo. Nós temos que perceber que andamos a fazer coisas, algumas delas muito semelhantes. Ouviu-se falar aqui o representante da DGRSP e eu confesso que me deu, deixem-me lá pensar uma palavra suave, urticária. Acho que é o mais suave que eu posso. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque é muito bom saber que eles têm uma série de programas preparados para se implementar. A minha questão é, mas eles falaram com quem? Nós temos em Portugal centenas de mediadores formados. Centenas. Quer na área civil, quer na área familiar, e aí na familiar provavelmente temos uns milhares, quer na área penal. Temos pessoas que têm feito trabalho não só cá dentro como lá fora, que têm uma vasta experiência. Temos supostamente dentro do Ministério da Justiça uma direção-geral que é responsável por estas áreas. Perguntar, por acaso não me lembrei de perguntar na altura, deixo agora a pergunta no ar, será que houve relação entre estas 2 direções gerais? Será que o conhecimento que existe num lado foi aproveitado do outro? Será que o conhecimento que existe dentro da direção-geral, porque nós temos pessoas que trabalham dentro da direção-geral e mais, dentro dos EPs, dentro dos centros educativos, nas equipas de penal, que têm uma experiência bastante interessante nesta área, onde é que está essa experiência? Onde é que está refletida essa experiência? Isto é um desafio. É, para mim, o grande desafio. Depois, obviamente, temos desafios mais no ponto de vista teórico. Eu fui representar o fórum a uma conferência em Roma, que foi muito interessante, assim um bocadinho para aligerar, porque havia supostamente 5 palestrantes. Ao bom estilo, não sei se latino, se italiano, eu era o último, se calhar porque era o convidado que vinha de mais longe, portanto precisava descansar um bocadinho. No final, quando chegou a minha vez, já tinham falado de 9 pessoas. Porque havia sempre esta ideia do eu vou chamar aquele senhor que também é importante, também é interessante. Isto revela um bocadinho o espírito. Mas então, o que é que me apercebi? Realmente a Itália, eles estão a fazer um trabalho muito, muito interessante. Muito vasto, muito diverso. Estão a trabalhar, para além de muitas outras coisas, com a máfia, com pessoas que estão, portanto, com prisioneiros pertencentes à máfia, que levanta aqui uma série de questões muito, 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 muito interessantes e de alguma forma comparáveis com a questão dos grupos terroristas, quer ETA, quer na Irlanda do Norte os Loyalists e o IRA. Portanto, o workshop que nós tivemos foi sobre estas 3 realidades diferentes. Mas aquilo que eu percebi é que há uma confusão muito grande de conceitos. Ou seja, nós podemos estar a ser restaurativos sem estar a fazer justiça restaurativa. Isto não há nada de mal nisto. Porque os princípios restaurativos estão muito para além daquilo que comumente se apelida, ou se fala, ou se denomina de justiça restaurativa. A verdade é esta. Nós não podemos fazer justiça restaurativa. Não podemos, por exemplo, prevenir que a população reclusa aumente se não pensarmos a justiça restaurativa dentro do sistema, ou pelo menos ao lado do sistema de justiça criminal habitual. Porque se nós só nos concentramos na questão do pós-sentença, aquilo que nós podemos fazer é podemos proporcionar uma série de coisas boas que nós vimos hoje de manhã e ontem refletidas como resultados, mas deixem-me ser super, super, super desagradável, mas com um sorriso. Aqueles resultados podiam ser de um projeto Building Bridges, como podiam ser de milhares de outros projetos feitos em contexto prisional ou noutros contextos. E isto é um problema, até metodológico. O que é que nós estamos efetivamente a conseguir?
Uma melhoria do bem-estar da vítima, ótimo. Mas quantas outras intervenções de diversas áreas e de diversas experiências profissionais conseguem resultados apresentados de forma generalista assim? Inúmeras. Se calhar o facto de ser psicólogo também condiciona aqui um bocadinho isto, porque efetivamente há algumas das coisas que nós estamos a falar, inclusive, principalmente na questão dos ofensores, nós estamos a falar de uma coisa que se chama desenvolvimento moral. Há tantas intervenções a este nível que têm resultados muito interessantes. É restaurativo? Não sei. Depende do enquadramento, depende de como é que nós queremos apresentar as coisas. O que isto quer dizer é que, para mim é claro, ao fim de... há 10 anos que estou ligado ao Fórum Europeu, mas estou ligado a estas áreas desde 2001. Acho que já posso dizer algumas coisas com alguma segurança. E a principal delas é que nós temos muito boas histórias. No campo da justiça restaurativa, das práticas restaurativas, temos histórias fenomenais que nos tocam, que nos sensibilizam, as histórias que o António Mateus nos trouxe do Mandela, mas muito mais do que isso, ou se me permitem, a um nível diferente, a história da senhora que Jorge estou a dizer bem, trouxe pendurada. Mas ter boas histórias não chega. Chega para chegarmos aqui e ficarmos sensibilizados e dizermos: nós acreditamos nas pessoas, acreditamos na humanidade, acreditamos nos valores humanistas e nós somos bons. Aquilo que o António dizia, que quando fazemos algo de bem ou presenciamos algo de bom, também tiramos algo para nós, sem dúvida nenhuma. Mas nós não queremos só isto, nós queremos uma mudança na sociedade. E para mudar a sociedade, nós não podemos ficar só pelas belas histórias. Porque, efetivamente, ou nós temos uma abrangência maior e conseguimos atingir onde é que nós queremos chegar e como, e podemos dizer de forma muito clara a quem quer que seja: nós, aplicando práticas restaurativas, conseguimos isto, isto, isto e isto. Para que estas coisas funcionem de uma forma, do ponto de vista global, nós temos que ter o apoio à vítima a trabalhar estas e estas questões, temos que ter as instituições de apoio social a trabalhar estas e estas questões, temos que ter as instituições escolares ou as instituições de cidadania a trabalhar de outra forma e, portanto, há aqui todo um panorama que, se nós queremos criar uma lógica restaurativa na intervenção, precisa de ser alterado. Há exemplos interessantes. No Reino Unido há uma cidade que se proclama a primeira cidade restaurativa. E porquê é que eles se proclamam assim? Porque, efetivamente, eles estão a fazer um trabalho transversal. Têm práticas restaurativas nas escolas, como principal ponto de partida. Nós, a Associação de Mediadores de Conflitos, temos feito alguns projetos em escolas, temos outros colegas, parceiros, que também têm feito trabalho em escolas, e nós achamos que por aí é uma das peças importantes. Mudança societária faz não numa geração, mas em mais do que uma. Portanto, temos que começar por trabalhar aí. Mas estão a fazer isto nas escolas, mas também nas comunidades, também em contexto prisional, e tentar um pouco levar estes conceitos e estes princípios um bocadinho mais além. Até na lógica da governação ou da governança, que é... E aqui vou criar uma separação que é teórica e que é muito interessante discutir, mas não vamos ter tempo para discutir, portanto não interessa, mas é só para... que é a diferença entre o que é mediação comunitária e o que são práticas restaurativas na comunidade. Okay? Estamos a falar de coisas diferentes. Até na prática isto se percebe. Agora, será que são assim tão diferentes? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que nós estamos a precisar, nós enquanto pessoas interessadas na área restaurativa, de fazer aqui uma redefinição de conceitos. Em jeito de brincadeira, isto foi levantado em Verona, 2006, vejam bem aos anos que isto foi levantado, por um senhor escocês, e que dizia, e que escreveu um artigo muito interessante que eu recomendo, com um outro colega, que tinha a ver com a diferença entre mediação e justiça restaurativa. E o título, creio que é qualquer coisa, no texto eles dizem qualquer coisa como: é como tentar separar um fio de cabelo. E é muito interessante depois todo o racional de pensamento que eles fazem. E efetivamente, se nós analisarmos isto sob o ponto de vista que é o meu, de mediação transformativa, nós não estamos assim tão distantes. Agora, é preciso que alguém pegue nisto sob o ponto de vista do conceito mais teórico e o traga para outro nível. Isto é tão importante. Há muito pouco tempo atrás, há algum tempo atrás, isto é tudo uma questão de perspectiva, um senhor chamado Leo van Gars, um belga, um tipo brilhante, que efetivamente é prático, trabalha na área da mediação da justiça restaurativa,
dizia numa conferência, eu acho inacreditável, nos últimos, ele referiu, acho que 8, 10 anos de investigação que se tem feito, e muita dela feita com o apoio da Comissão Europeia. Eu, já agora, só um parênteses para dizer, o Fórum Europeu de Justiça Restaurativa é a instituição que mais projetos financiados pela Comissão Europeia tem na área da justiça restaurativa. Se vocês forem ao site, vão ver, tem lá uma série de investigações, algumas delas de grandíssima qualidade, outras de grande qualidade, outras de boa qualidade, uma ou outra podem ser, menos boas, mas ainda assim têm alguns resultados interessantes. E que, no fundo, já afloraram uma série de coisas que nós, entretanto, vamos ouvindo, em termos de como levantar questões. Essas questões estão levantadas. A questão é o que é que se faz com isso. E era isto que o Leo dizia, que é, há anos que eu não pego em alguma coisa da teoria, da academia, e aplico na prática. Há anos que a teoria e a prática não comunicam. Porquê? Porque aquilo que eu sinto é que a teoria ou a academia está centrada aqui e a prática já cresceu. Porque na prática aquilo que se verifica é que se fazem intervenções restaurativas num leque enorme de contextos, mas que aqui, por razões que têm a ver com a academia, e com uma coisa que ontem foi dita pelo excelentíssimo senhor Provedor de Justiça, que me fez, como é uma instituição, tenho que dizer uma coisa diferente, que me provocou aqui algum pensamento, alguma reflexão, que tem que ver com, nós não podemos mudar uma coisa que demorou milénios a conquistar. Interessante. Mas se calhar a questão pode-se colocar de outra maneira. É que se calhar hoje em dia nós estamos a responder a perguntas diferentes daquela que ele trazia ontem. E eu por acaso fiz aqui uma notazinha. A questão de base era por que razão punimos? Andamos enquanto sociedade a tentar responder a esta pergunta. Eu diria que para nós, justiça restaurativa, o que nos interessa é o que resulta da punição para todos aqueles que são envolvidos. E aqui estamos a falar de vítimas, ofensores e comunidades. E também para o Estado, não enquanto participante, porque eu efetivamente tenho muito respeito pelo Estado, mas acho que o Estado, para ser respeitado, tem que se respeitar ele próprio. E às vezes falhamos um bocadinho nessa linha. Porque efetivamente aquilo que nós precisamos agora de perceber é como é que nós conseguimos que o Estado esteja próximo das necessidades das pessoas. E mais do que isso, e se calhar agora, isto é quase político, mas não é essa a minha intenção, nós temos que perceber que o conceito de democracia, esse sim, demorou milénios também a assimilar, ou seja, ainda está em processo de assimilação, porque a democracia não é uma coisa top-down, é exatamente ao contrário. Aquilo que a justiça restaurativa nos traz é um bocadinho esse conceito de devolver, no caso da justiça restaurativa stricto sensu, no conceito de Niels Christie, devolver o crime às pessoas. Porque as pessoas que estão envolvidas na situação são aquelas que melhor encontram o seu caminho e que tiram desse caminho aquilo que é importante para elas. Porque isto remete para uma outra coisa e vou provavelmente terminar, devo estar aqui a explodir. Não? Estou bem. Ou então, se quiserem, mandem-me calar, estou à vontade. Que é um conceito que o Anthony Pemberton também trouxe, isto em Helsinki em 2012, ele trouxe um conceito que para mim é espetacular, que é da vítima perfeita. É assim, estas vítimas que nós temos como história são as vítimas perfeitas para a justiça restaurativa. Mas esperem, então e todas as outras? Que nós nem sequer ainda ouvimos a história e que se calhar nos vão dizer que eu por mim mato, eu por mim quero que ele me pague tudo aquilo que me fez, eu estou tranquila, eu tive apoio psicológico, estou super bem emocionalmente, mas tenho um ódio de morte e esse ódio faz parte da minha identidade e eu não quero prescindir disso. Onde é que essas estão? Estão noutros sítios, estão no sistema de justiça criminal, estão eventualmente na vida delas, pronto, já não querem saber de nada. Ou até aquelas que conseguiram fazer um processo de cura, entre aspas, eu detesto o healing, não acho que seja um termo, acho que é um termo que levanta muitas questões, mas fizeram um processo de cura pessoal e não querem mais saber do seu ofensor. E elas têm todo o direito de o fazer. Portanto, nós não podemos achar que o caminho certo, que a panaceia para todas as vítimas é esta ligação com os ofensores através da justiça restaurativa. Porque eu acho que isto é um bocadinho desonestidade intelectual da nossa parte. Achar que todas as pessoas precisam daquilo que nós temos para oferecer. E se nós não conseguimos pensar nisto, nós nunca vamos ultrapassar o desafio e não vamos ter futuro. Porque a verdade é que o sistema está montado. E no sistema em que está montado e da forma como está montado, nós temos muito pouco espaço.
Isso percebe-se. Até em países onde a justiça restaurativa está muito à frente. Até quando ouvimos histórias diferentes dos países. Eu conheço relativamente bem a cena da justiça restaurativa em Espanha. Porquê? Governo basco, investimento brutal em mediação vítima-ofensor. Estive com o diretor de Justiça agora na conferência, estivemos a conversar, trocámos mails. A ideia deles é também trabalhar muito connosco aqui em Portugal. Se calhar estamos a falar do mesmo. Barcelona tem um sistema de justiça juvenil onde a mediação é obrigatória e que está incluída no sistema. Tem outra, tal como o Governo basco, para o sistema de adultos. Tem projetos nas prisões. Ok. O que é que estamos a falar? Dentro desta realidade há diferentes realidades e diferentes percepções. Enquanto nós não unificarmos um bocadinho isto, nós não estamos a conseguir avançar. Falando da realidade portuguesa, a mesma coisa. Nós temos um sistema de mediação penal. Quantos de vocês conhecem o sistema de mediação penal? Para além das pessoas que estão a estudá-lo ou que já estiveram envolvidas nela. Quantas pessoas já viram o sistema de mediação penal a funcionar? Esta é a pergunta que eu queria respostas. 0, se calhar. O número de processos é risível. O sistema de mediação penal foi uma construção meramente teórica. Foi uma importação de um modelo que, na teoria, funcionaria muito bem, mas que não foi adequado. Porquê? Porque criámos a ideia, ou de alguma forma o legislador permitiu que os procuradores fossem os gatekeepers, ou seja, são os procuradores que decidem que processo é que vão para a mediação. Mas espera, então e o ofensor e a vítima? As pessoas. Isto é justiça restaurativa? Não é. Isto foi uma forma de compliance de... Isto agora é horrível. Ajudem-me, compliance de fazer cumprir uma diretiva europeia que obrigava ou instava os Estados-membros a ter a mediação no seu ordenamento jurídico. Nós somos os primeiros, somos espetaculares. Portugal é um case study. Porquê? Porque nós criámos a lei antes de qualquer outro país. Os belgas têm uma inveja nossa brutal, porque os belgas que estão, em termos de prática de justiça restaurativa aqui, não têm lei. Ainda estão a trabalhar para isso. Mas, entretanto, continuam a trabalhar. Nós temos lei, mas não trabalhamos. É uma questão de perspectiva. Okay? Ou se calhar é uma questão de investimento. E o desafio passa muito por isto. Por perceber que nós só podemos fazer mudança, ou seja, que não nos podemos fixar no fora para fazer a mudança dentro, mas que temos que fazer também mudança dentro para poder fazer a mudança fora. Isto não é fácil. Não é nada fácil. De tal forma não é fácil que eu já tive um internamentozinho em cardiologia à conta destas coisas. Estou a brincar. Não estive internado, mas não foi só por causa disto. Mas, efetivamente, esta dificuldade é um desafio. E é o desafio de também perceber uma outra coisa. Eu, para além de tudo que faço, disto tudo que vos falei, o meu trabalho 9 to 5, digamos assim, eu neste momento sou diretor do Centro de Apoio Social dos Anjos, conhecido muitas vezes como Refeitório dos Anjos. E o Refeitório dos Anjos está vocacionado para a população sem abrigo, que por acaso foi de onde eu comecei. Eu tive 11 anos a trabalhar com sem abrigo na rua. Agora, o que é interessante nisto? Na cena do sem abrigo, do trabalho com pessoas em situação de sem abrigo, também há muito trabalho voluntário. E a questão aqui, agora se calhar vou ser mais uma vez desagradável, ou então um bocadinho assintoso. Nós temos certeza que o trabalho que aquelas pessoas estão a fazer com aquelas pessoas que estão em situação de sem-abrigo é boa para as pessoas que estão lá? O facto de irem levar comida pode ser interessante, claro que sim. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, em Lisboa ninguém morre de fome. Pode-se correr o risco das pessoas morrerem com excesso de comida. Ou com comida inapropriada, porque, por exemplo, dar a um alcoólico bolos não é boa ideia. A junção entre a glicose em excesso, os glicídios em excesso e o álcool não é boa. Mas isto acontece. E eu não estou aqui a dizer que as pessoas não fazem o que podem e como podem. Isto não está em causa. Mas a questão do voluntarismo às vezes traz dificuldades. Porque, efetivamente, o que é que acontece? O Estado, enquanto pessoa de bem, deveria tentar perceber o que é que significa haver tanta necessidade de voluntários. Dar apoio e dar as condições para que esse voluntariado fosse feito, ou então perceber que algumas das vezes estes voluntários estão a fazer um trabalho que é responsabilidade deles e que eles deviam fazer de outra forma. E isto também é uma dificuldade aqui em Portugal, porque é muito fácil
Nós a dizermos, ok, a Confiar está a fazer um excelente trabalho nas prisões, portanto vamos desinvestir, os técnicos da reinserção social, os técnicos de tratamento penitenciário, como agora, pronto, eles estão lá, têm ajuda da Confiar, nós estamos aqui tranquilos. Não estamos nada tranquilos. Eu disse-vos há pouco, quando fiz a pergunta, eu trabalhei na Casa de Transição, efetivamente, e a Casa de Transição é um equipamento da Misericórdia que recebia, ou que recebe, reclusos sem enquadramento social e familiar. Portanto, é uma casa para onde eles saem e que tentam um projeto de autonomia com a duração de 1 ano para depois poderem, efetivamente, autonomizar. E, portanto, conheci N situações e situações que me preocupam. Nomeadamente, quando as pessoas me dizem, quer os técnicos, quer os reclusos, que não há tempo para trabalhar algumas situações, que há coisas que não podem ser atendidas porque os pedidos são muitos, porque as condições não são as adequadas. Não é? Já agora, a Casa de Transição foi aberta por uma razão muito simples. Para além do projeto de oportunidades que deu origem, um projeto europeu, havia na emergência social muitas situações de reclusos que chegavam com um saco de plástico na mão. Alguns, com a sorte, com 5 ou 10 euros no bolso, porque foi o dinheiro que lhes deram à saída da prisão, mas alguns deles sem dinheiro nenhum, que tinham vindo à pica para chegar ali. Ok. Nós até podemos fazer um trabalho excelente de reinserção social dentro do estabelecimento prisional. Então, mas e quando eles saem? Não é? Centros educativos. Eu era vizinho, na Casa de Transição, do Centro da Bela Vista. Centro fechado. Não é? E recebi algumas situações de lá, porque nós temos outra casa que é para jovens com percurso institucional dos 18 aos 24. Portanto, são 2 apartamentos diferentes. E o que é que eu tinha muitas vezes? Esta ideia de que fez 18 anos. Legalmente, nós já não podemos mantê-lo, portanto, temos que o despachar. E o despachar aqui entre comas, não é? Há uma tentativa de fazer um trabalho de integração o melhor possível, mas também não há muitas respostas. E o que é que acontece? Acontece que depois temos jovens com 18, 19, 20 anos no sistema das pessoas sem abrigo, em centro de acolhimento, a ir à emergência social, depois de terem sido investidos, porque isto é investimento. Nós, quando temos um miúdo em centro educativo 1, 2, 3 anos, estamos a investir nele. Curiosamente, se nós formos verificar, até há uma outra coisa que é muito interessante e que é transversal em toda a Europa. Uma percentagem não despreciando da população prisional, já para não dizer assim um número exagerado, tem percurso de institucionalização, seja em centro educativo, seja em centro de acolhimento, porque foi retirado aos pais, porque era uma situação de orfandade, seja lá o que for. E a pergunta é, o que é que nós, enquanto Estado, estamos a fazer com estas crianças para elas chegarem aos 18 anos e serem sem abrigo? O que é que falta aqui? O que é que falha aqui? Isto também é um desafio muito interessante. E é um desafio que é de reflexão, mas não é reflexão só das pessoas que trabalham com estas pessoas, é da sociedade. Porque, efetivamente, uma das formas de reduzir a população prisional é trabalhar na prevenção. É garantir a estes jovens uma autonomia e um crescimento que neste momento o sistema não permite. Se calhar agora, por não estar a pensar, este tipo não joga. Não jogo totalmente, é certo. Eu tenho algum desarranjo mental, mas por uma razão muito simples. Porque acho que só assim é que nós podemos ser radicais. Houve uma vez um secretário de Estado que me chamou numa reunião, há muito tempo não usava esta, mas agora calha bem. Numa reunião chamou-me messiânico. E eu fiquei, bem, aquilo caiu-me tão mal na altura, obviamente que eu sou um tipo tranquilo, cheguei cá fora e comecei a falar com as pessoas que tinham ido comigo à reunião, como é que é possível, depois comecei a integrar isto. E pensei assim, bolas, espera lá, isto devia estar trocado. Porque efetivamente alguém que tem responsabilidade política devia ter o seu toque de messianismo, de noção de que pode mudar as coisas. E, portanto, se calhar, aquilo até é um elogio, eu vou tomar isso como elogio, eu levei, a partir daí de vez em quando uso, só para explicar esta minha perspectiva de mudança, que é a mudança de sociedade. E efetivamente, aquilo que nós temos que perceber é um bocadinho como integrar tudo isto. Se calhar, até mesmo os termos às vezes não são os mais adequados, se nós pensarmos, quando nós abrimos a informação ao público em geral, falar de reconciliação, de perdão, não é facilmente compreendido. Ou as pessoas têm uma estrutura, quer de valor espiritual, ou valor pessoal, ou valor humano, de aceitar estes conceitos de forma clara, ou então isto não é claro para toda a gente. E eu digo, sob o ponto de vista dos processos, até eu acho que nós não falamos muitas vezes de reconciliação, falamos de integração.
Não falamos de perdão, falamos de conseguir ultrapassar. Porque assim, eu perdoo, mas não esqueço. É uma expressão muito portuguesa. O que nós queremos é, mais do que perdoar, esquecer é integrar. É, ok, isto foi um episódio da minha vida, mas eu agora vivo bem com isto. Eu agora estou even, está tranquilo. Posso seguir a minha vida, não estou preso a isto. E esta forma de pôr as coisas, que é um bocadinho mais simplista, também é importante quando nós falamos de comunicação. Muito importante. Agora, há que encontrar os espaços para fazer isto, há que encontrar as pessoas com disponibilidade para o fazer e a capacidade, e isto foi uma coisa que eu fui ganhando com o tempo. Se esta conferência fosse há 10 anos atrás, bem, para além de não ter a experiência que tinha, provavelmente eu ia ser muito mais, ainda mais crítico, ainda mais reivindicativo, quase fight the power. Estamos numa fase um bocadinho diferente da vida, isto a partir dos 40 os homens começam, já se sabe, temos que ter alguma calma, alguma ponderação, mas efetivamente aquilo que eu creio que é o desafio grande é encontrarmos o espaço para internamente, justiça restaurativa, conversarmos e percebermos o que é que faz sentido, o que é que estamos a fazer e, por outro lado, também ser um bocadinho mais ambiciosos quando fazemos, por exemplo, projetos europeus. É fazer projetos europeus não para fazer o projeto. E agora vou cometer uma inconfidência. Houve um projeto, sem referir nomes, houve um projeto que a associação em que eu pertencia fez parte. Nós fomos convidados, começámos a participar. E tinha que ver com isto, com a criação de 2 programas modelo em 2 prisões em Portugal. E nós aceitámos. Claro que sim, então por que não? É a nossa praia, vamos a isto. A certa altura houve aqui uma dificuldade de comunicação. Eu não estava propriamente como peixe na água, nos meandros dos seus centros prisionais, na altura ainda não conhecia as pessoas certas e, portanto, fui tendo algumas dificuldades. Qual é o problema? O projeto era relativamente curto e comecei a ter pressão do promotor, que era alemão, para ter resultados. E a certa altura o promotor dizia uma coisa que era: arranja lá um grupo de pessoas, o que importa é ver. E foi nessa altura que eu disse: olha, nós vamos embora, nós vamos sair, não conseguimos, porque nós não estávamos a conseguir entregar aquilo que para nós era importante, que era um projeto sustentável e com noção de crescimento. E é isto que eu às vezes sinto que falta muito nos projetos europeus, as pessoas têm a noção de que o projeto acabou. É muito bom ver que o Building Bridges vai sobreviver a isto e que as pessoas vão tentar continuar com os projetos. Mas isto tem que ser ainda mais e mais ambicioso. Porque se nós quisermos mudar, então por que não mudar estruturas, mudar pensamento, por que não ter o apoio da Comissão Europeia para isso? Não há melhor. E eles querem isso. Só para vos dar esta dicasinha, se fizerem algum projeto europeu no futuro próximo, invistam muito na componente prática, mas também do resultado prático do vosso projeto. E, nomeadamente, quer em termos da ecologia humana, que é um conceito muito interessante e que agora está muito em voga, mas também muito a nível da economia social. Dinheiro. Quanto é que isto vos poupa? O que é que significa para vós investir 5 milhões em prevenção, na poupança, depois, no contexto prisional ou noutro tipo de contextos? Se conseguirem fazer isto, a Comissão Europeia não só vai aceitar o vosso projeto, como provavelmente até vai querer acompanhar de forma próxima. É também um desafio que vos deixo. Obrigado por me terem escutado e até breve. Eu sabia que isto ia... Eu estava aqui mais 2 horas a ouvir-te. Muito obrigado, Bruno. A Santa Teresinha dizia que se fizermos o que deve ser feito, pegaremos fogo ao mundo. E há tempos ouvi o Ron Nicol, ex-CEO da Prison Fellowship International, dizer: "We have to be fire lighters and not firefighters." E ouvir-te, eu estou a ver um fire lighter. E é precisamente com este tipo de pessoas e de personalidades que o Observatório e Centro de Competências em Justiça Restaurativa criado entre o ISCSP e a Confiar, e não é só entre o ISCSP e a Confiar, é entre todos, para levarmos isso que tu disseste à prática. E, portanto, espero contar contigo, conta também connosco, e estamos absolutamente ao dispor para ouvir tudo o que tem a tua experiência para dizer, e muito obrigado por teres vindo, foi mesmo fantástico.